sequência no material, falar um pouco de desenvolvimento sustentável agora. Então, esse conceito de desenvolver, não parar o crescimento com a sustentabilidade do meio ambiente. Então, devido a esses eventos catastróficos relacionados a atividades humanas, exploração predatória de recursos, devido a esses mau usos, né, do ser humano, foi necessário estabelecer ações para mitigar determinadas catástrofes ambientais. Por exemplo, ciclo de escassez associado a rituais de execução em diversas partes do mundo, proliferação de doenças e escassez de água própria para o consumo, fizeram surgir leis e regras para depósito de lixo, esgoto, controle de natalidade na China. Então, a política do filho único caiu, eu acho, agora já pode ter 2, mas não assim. Só que lembrando, o chinês é 1/3 da população mundial. Isso causa aumento de abortos forçados. Pessoa engravidou de novo, tem que tirar, né? Abandona. Por exemplo, não lembro se é filho ou filha, mas se é o que não quer, eles abandonam porque ele tenta de novo para ter o que quer, né? Isso mesmo, principalmente menina, porque eles queriam menino mão de obra para trabalhar e etc, alguma coisa assim. Mas isso tudo questionável porque tinha muita gente, teve que criar uma política para diminuir a natalidade, né? E aí teve um relaxamento caso do primeiro filho foi outra mulher, agora tem se aberto, acho. 2 crianças por casal. No Brasil, pessoal, tem leis de proteção ambiental que foram trazidas de Portugal. Então, por exemplo, proteção de aves, igualando a crimes comuns. Só que o problema é o seguinte: iguala a crimes comuns, mas na verdade a punição no Brasil ela passa longe de uma punição que correta, né? Então, o crime ambiental é passado à mão de verdade. Tudo é revertido a pena de pagamento de multa e quase tudo, né? Mas ninguém vai preso. Proteção de espécies motivadas pela necessidade de emprego, navegação ultramarítima. Então, a ideia de Portugal era isso, proteger essas espécies, árvores, né? Corte deliberado de árvores frutíferas era considerado criminoso. Um outro exemplo, primeira unidade de conservação, o primeiro projeto de recuperação de áreas degradadas no Brasil foi na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Por quê? Na época do Império, Pedro II, o Morro da Tijuca era fazenda de café, principalmente. E estava deteriorando a qualidade e quantidade de água para o Rio de Janeiro. Então, Dom Pedro promoveu um reflorestamento em 1861 com espécies nativas. Então, foi o primeiro projeto de recuperação de áreas degradadas conhecido, né, no Brasil. Movimentos pró-ambiente ao redor do planeta, o que a gente tem? Então, organização da sociedade civil e governos, elaboração de diretrizes e mecanismos para o uso consciente de recursos naturais, uma pressão social de certos mercados para meios sustentáveis. Então, por exemplo, madeira, muitos mercados não aceitam madeira ilegal, por exemplo, madeira de desmatamento ilegal. Problema que
que está passando a boiada e legalizando o que não é legal. Vocês viram os cantos de madeira envolvendo diretamente um ministro. Então, um ministro que era para estar defendendo a floresta está supostamente envolvido com o crime, né? É isso que os indícios mostram, não sei. Então, em 1950, agora pelo planeta, em 1950 começou nos Estados Unidos uma medida que aumentava a conscientização da população com degradação ambiental. Em 62, o livro Primavera Silenciosa, que analisa o efeito de inseticida, que era jogado indiscriminadamente. Então, a primeira publicação sobre impacto ambiental advertia sobre os efeitos de contaminação cumulativa de inseticida. E aí o uso do DDT passou a ser supervisionado. Então tem um grande impacto na sociedade em alguns países da Europa, dando início a discussões sobre quais substâncias químicas e os seus problemas, suas consequências para a saúde das espécies. Em 62 foi assinado o Clear Act, Controle Ambiental de Poluição Atmosférica. Em 64, o Wilderness Act, que é a produção de áreas selvagens. Em 69, o vazamento de petróleo em Santa Bárbara, Califórnia. Milhões de peixes, golfinhos, focas. Então, teve outro vazamento por agora, né? Esses vazamentos, eles são complexos, né? A questão de vazamento de petróleo esporadicamente acontece em algum lugar do planeta. E aí foi a instituição do estudo de impacto ambiental. Aqui começou, devido a esses problemas ambientais, o estudo de impacto ambiental para que se prevesse os impactos. Próximo conteúdo eu vou falar de estudo de impacto ambiental para já linkar nos indicadores, para já jogar um trabalho para vocês. Então, empreendimentos que potencialmente afetavam de forma significativa a qualidade de vida deveriam apresentar um estudo de impacto ambiental, abordando a identificação dos impactos, efeitos negativos, alternativa de ação, relação entre o uso de recursos a curto prazo, manutenção ou melhoria do padrão ambiental a longo prazo. Ou seja, eu vou estar usando recursos, mas eu preciso manter a qualidade ambiental. Você não pode usar degradando, né? O planeta é finito e não é um lixão infinito. Em 1970 foi uma década de grandes mudanças, a situação tanto na Europa quanto nos Estados Unidos já estava insustentável, rios poluídos por efluentes domésticos, industriais, aterros. E isso, pessoal, vocês veem que na Europa se despoluiu vários rios. Tentou fazer no Brasil com Tietê, mas foi meio que em vão, né? O brasileiro não tem consciência, acho que o buraco é mais embaixo. Pressão exercida pelas ONGs, opinião pública, partidos, forçou a criação de legislação ambiental mais rígida, órgãos de controle, realização de grandes obras de saneamento, descontaminação. A avaliação de impacto ambiental começou a se difundir e ser adaptada ao redor do globo como um todo. Canadá, Nova Zelândia, Austrália. 72, criação do Clube de Roma. Cientistas, empresários, políticos dedicados a estudar a degradação da natureza por diversas atividades humanas. Teve o relatório de Meadows, né, que é o relatório do limite de crescimento, falando que se o ser humano continuasse a consumir e crescer tão rapidamente, não tem planeta.
Então, é basicamente isso. O planeta era incapaz de suportar o crescimento populacional do ser humano. E aí apontam contradição entre crescimento restrito, consumo limitado, em um mundo onde nossos recursos são claramente finitos. Surgem nos Estados Unidos, na Europa, diversos movimentos sociais com diferentes orientações ideológicas, questionando o sistema econômico e a organização vigente. Alguns anos depois, muitos remanescentes desse grupo, esses grupos vieram reconstruir ONGs, atuando no setor ambiental, ONGs essas que estão sendo esmagadas agora, né? Greenpeace e entre outros, WWF. Ainda em 72, Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, recomendada a inclusão de avaliação de impactos ambientais, planejamento, um programa de desenvolvimento. E aqui, pessoal, só de pensar, 72, inclusão da avaliação, avaliação de impacto ambiental. No Brasil, a avaliação de impacto ambiental ela foi colocada, se não me engano, em 80 e alguma coisa, 81, e foi começar a valer em quase 2000. Primeira resolução CONAMA, acho que é de 86. Posso estar errado. Mas da resolução até a funcionalidade do negócio ainda demorou mais ainda. Por que já não pensaram já em 72? Governo militar, né? Criação da primeira agência ambiental global, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, documenta apenas uma terra, né? Ainda sobre a Conferência de 72, foi marcada por discussões conflituosas entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Países que em desenvolvimento defendiam crescimento a qualquer custo, isso liderado pelo Brasil, gente. Brasil, ditadura militar, defendendo o crescimento a qualquer custo. Degradação ambiental era originada da pobreza. Direito de crescer sem se preocupar com as questões ambientais, enquanto os que já cresceram não se preocupariam. Proposta sobre ecodesenvolvimento. Então, na verdade, pessoal, os países em desenvolvimento queriam crescer, se tornar países desenvolvidos, fazendo como os desenvolvidos fizeram antes de ter leis, antes deles perceberem a cagada que fizeram, literalmente, né? Mas aí o Brasil voltou atrás em certo ponto porque começaram embargos econômicos. Então foi mais ou menos isso que aconteceu na época. Aumento nos indicadores de produção econômica, crescimento versus desenvolvimento gera esse aumento. Crescimento é o aumento dos indicadores econômicos. Desenvolvimento inclui valores como saúde, educação, meio ambiente, qualidade de vida. Os movimentos para o ambiente ainda ao redor do planeta, a partir de 75, passou a ser exigência em algumas agências financiadoras. Então, em 75, passou a ser exigência os estudos de impacto ambiental. Assim como quando voltar à aula vai ser exigência estar vacinado na minha sala. Porque estou vendo que não chegou a 70% da população adulta vacinada em Rio Verde, mediante a cabeça de bagre das pessoas, né? Então, países fortemente dependentes do capital internacional foram forçados a tomar providência quanto a essa exigência. Então,
A França adota a avaliação do Pacto Ambiental em 76, em 79 a União Soviética propôs princípios básicos: educação ambiental, compreensão da interdependência econômica, política, ecológica e social, proporciona todos a possibilidade de adquirir conhecimentos necessários para proteger o meio ambiente, induz na sociedade novas formas de conduta, respeito ao meio ambiente. De 83 a 86, Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, promoção de audiências todo mundo, relatório de Brundtland, Nosso Futuro Comum, em 87. Então, o desenvolvimento se satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. O tripé de desenvolvimento, então, economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Ecologicamente correto, então, tem como pressuposto manutenção da atividade produtiva, não impacta negativamente os processos ecológicos, biodiversidade, de forma incessante, intensa e abrangente o suficiente para prejudicar de forma perpétua a manutenção desse processo ecológico. A atividade deve ser menos danosa possível, minimizando, remediando e compensando impactos negativos inevitáveis, evitando os que não forem possíveis, ou os que forem possíveis de evitar. Então, basicamente, pessoal, tem que se pensar se vale a pena fazer tal atitude, se valer, como, se precisar realmente, como fazer de uma forma mais sustentável. O socialmente justo valoriza o componente humano, nível físico ou intelectual de sua função, estabelece condições de trabalho adequadas, e isso é complicado, pessoal, porque trabalho escravo tem-se, ou análogo à escravidão, tem-se até hoje. Muitos patrões não estão nem aí para as condições dos funcionários, desde que encham literalmente as burras de dinheiro, né? Então, desde que sobre mais para eles, é aí que eu vou vencer. Isso é foda. Então, condições de promoção de segurança das atividades, salários justos, incentivos à capacitação e aperfeiçoamento pessoal, interação de forma positiva com a comunidade local. Então, tentar partilhar um pouco do que você está ganhando, né, literalmente. Economicamente viável. As receitas devem superar os custos. Então, sustentabilidade financeira é o principal. Assim, o principal, se não tiver, não tem como para o investimento. Então, antes de deixar o meio ambiente equilibrado do jeito que está, sem intervenção nenhuma. Se não tiver o mínimo de lucro, você começa a atividade, vê que não vai dar lucro, você abandona o sustentável, né, e parte só para o desenvolvimento. Então já tem que ser pensado de forma em que os custos da sustentabilidade estejam sendo pagos pelo valor do produto, senão não dá. O relatório de Brundtland, diversas recomendações internacionais abordando garantia de recursos básicos, água, energia, alimentos a longo prazo, preservação da biodiversidade, diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com o uso de fontes renováveis. Parece que o Brasil está indo na contramão disso, né, gente? Porque ao invés do Brasil investir pesado em energia limpa, se salva utilizando as termoelétricas, e as termoelétricas mais gastonas, né? Porque se tivesse um planejamento, você podia pelo menos ligar as termoelétricas mais baratas e menos poluidoras
durante um período maior, por exemplo, tem energia, mas tem água, mas vamos poupar um pouco e produzir com a termoelétrica mais barata para depois ter água um pouco mais para frente e não ligar as termoelétricas cara, mas parece que não pensa, né? E não pensa porque não tem investimento. Não tem investimento em energias sustentáveis, não tem, em vez de se pensar em favorecer, já estava pensando em cobrar taxa de uso da rede para quem, não sei se vocês viram isso, para quem tem energia solar em casa, tem que pagar uma taxa para poder usar a rede de energia e tal. Na verdade, a gente é um fabricante de energia que está vendendo para a coisa, tinha que receber, então, inclusive, na verdade, os excessos. Tá errado. Aumenta a produção industrial nos países não industrializados, com base em tecnologia ecologicamente adaptada, controle da urbanização desordenada, integração entre campos e cidades menores. Isso é complicado porque essa população urbana cresceu demais, mais de 80%, né? Então é muita gente na cidade, pouca gente no campo. Atendimento, necessidade básica, saúde, escola, moradia. Adoção de estratégias de desenvolvimento sustentável pelas organizações de desenvolvimento. Então, órgãos e instituições internacionais de financiamento têm que cobrar. Banimento de guerras. Implantação de um programa de desenvolvimento sustentável pela ONU. Falar em banimento de guerra, né, pessoal? O Talibã tomou conta de novo do Afeganistão. Então, difunde-se ao público geral mensagens de cuidado ao meio ambiente. Exemplo, né? Desenho Capitão Planeta, conservação do meio ambiente, união das pessoas da Terra para conservar o meio ambiente. Em 92 teve uma reunião no Brasil, né? A ECO 92, uma das mais famosas. Que foi a conferência então sobre desenvolvimento sustentável, vários documentos e planos de ação, diretrizes globais em direção ao desenvolvimento sustentável foram gerados, acordo entre países em desenvolvimento, no acordo, países em desenvolvimento deveriam receber apoio financeiro e tecnológico para avançar com o modelo de desenvolvimento sustentável, inclusive com redução do padrão de consumo, especialmente combustíveis fósseis. Abrandamento de conflitos dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, porque teve essa questão de financiamento, né? De ajuda. Principais documentos: Carta da Terra, Declaração de Princípios sobre Florestas, Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Agenda 21, que é o principal documento que estabeleceu a importância de cada país em se comprometer a refletir global e localmente sobre a forma pela qual os governos, empresas, organizações não governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções de problemas socioambientais. Então, basicamente, tentou envolver todo mundo para pensar. E foi aceito por todos os países na época da conferência. Foi gerado estabelecimento de bases para a regulação de atividades econômicas que envolvessem vários países que tivessem grande impacto ambiental, por exemplo, transporte marítimo de produtos perigosos, proteção às espécies ameaçadas, questão de emissão de gases, proteção de florestas, alguns efeitos colaterais, migração de indústria de países ricos para países mais pobres, isso também em relação a não só exigências ambientais. Os países ricos começaram a ter exigências ambientais, nos países pobres as empresas conseguiam burlar isso, né? Esse é o fato. Chegavam em países mais pobres, conseguiam burlar, além do custo de mão de obra.
A China cresceu, na verdade, porque ela aceitou todo mundo, fazer coisa para todo mundo a preço barato, aprendeu a tecnologia. Hoje em dia ela tem geração de tecnologia bem avançada. Então, devido à migração, devido ao maior custo, países ricos, países de desenvolvimento carentes em indústrias, sem restrição ambiental muito forte. Então, eles não cobravam tanto, condição de trabalho menos protegida. Ou seja, as empresas buscaram a contramão do desenvolvimento sustentável. Isso aí até brinca, assim, né? Você tem o Nike, ele foi feito por 3 chinesinhos pré-adolescentes. Sempre brinco com isso, mas é mais ou menos isso. Os caras não têm muito pudor, não. Rio +20, em 2012. Futuro que queremos. Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento. Economia verde, então sustentabilidade na produção e consumo. Economia de baixo carbono. Já começou a discutir venda de carbono, sequestro de carbono e venda de crédito de carbono. Combate a mudanças climáticas, a erradicação da pobreza. Lembrando, gente, a discussão de mudanças climáticas vem desde antes disso. E ela chegou. Então a conta não foi sustentada e já temos alterações climáticas irreversíveis. Diminuição da desigualdade social. Então, esse Rio +20, futuro que queremos, o texto fala que é necessário alcançar desenvolvimento sustentável, incluso e equitativo, criando maiores oportunidades para todos e reduzindo desigualdades, melhorando os níveis de vida básico, fomentando o desenvolvimento social equitativo e inclusão, e promovendo a organização integrada e sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas que prestem apoio, entre outras coisas, ao desenvolvimento sustentável, e facilite ao mesmo tempo a conservação, regeneração, o reestabelecimento e a resiliência de ecossistemas frente a problemas novos e emergentes. Então, basicamente, seria você entrar também com questão de conservação e recuperação de áreas. E aí, o que acontece em países em desenvolvimento? A relação dos países em desenvolvimento tiveram, então, adoção de variação de impactos ambientais como exigência de organismos multilaterais, financiamento, então, por exemplo, os bancos, né, o BIRD, né, Multi-BIRD, entre outros. Forma de responder, então, às pressões da comunidade científica mundial e dos cidadãos de países desenvolvidos que passaram a se sentir responsáveis pelos problemas ambientais resultantes dos projetos multinacionais financiados por esses países. Um dos primeiros foi a usina Tucuruí, Tocantins, terminal de minério Carajás, Maranhão. Então, no Brasil, no século XX, existiu uma ausência de preocupação com os recursos naturais. Os proprietários de terra podiam fazer o que bem entendiam com ela. Nenhuma preocupação com o despejo de fluente direto no rio e etc. A partir da década de 30, teve o primeiro Código Florestal no Brasil, o Código das Águas, o Código da Fauna. Começou a se preocupar com o meio ambiente de forma mais concreta. Porém, por exemplo, o Código Florestal ele se preocupava com a conservação de recursos, da quantidade de madeira. Então, criou-se o conceito de reserva legal, os 20%, para conservar a madeira na propriedade, né, para que não falte madeira. Era uma cabeça não tão sustentável assim. O segundo Código Florestal
as florestas foram consideradas de uso, de bem uso do povo brasileiro, com algumas limitações. O Brasil participa da Conferência de Estocolmo de 72, assinou devido a pressões, né? Criou a Secretaria Especial de Meio Ambiente. O Código Florestal estava relacionado ao Ministério da Agricultura, passou ao Ministério do Meio Ambiente, né? Definir procedimentos de preservação ambiental. Em 81, a Política Nacional do Meio Ambiente, que instituía CONAMA, IBAMA. Em 86 teve a primeira, que nem eu já falei, a primeira sistema normativa do CONAMA, falando de conservação. Porém, isso foi tomar forma para frente dos anos 90. Então, pensando em países que estavam desde 70 conservando, a gente chegou muito tarde, né? E mesmo assim, ainda muita coisa não muito bem feita. Foi um marco decisivo, quase 10 anos depois, né, da Conferência de Estocolmo, saiu uma lei no Brasil. Então, é a agilidade que o Brasil tem para o meio ambiente. Organização de estrutura institucional do meio ambiente, definição dos princípios gerais de meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecimento de diretrizes e regras para o atendimento dos objetivos principais de proteção do meio ambiente, instrumentos e ferramentas para tutelar o meio ambiente. Teve a Constituição de 88, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo e a sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la, preservá-la para as presentes e futuras gerações. Então, basicamente, é um relato de desenvolvimento sustentável. No papel é bonito demais. Em 89 foi instituído o IBAMA, que já estava sendo previsto lá em 81. Em 92, o Ministério do Meio Ambiente. Em 97, o Plano Nacional dos Recursos Hídricos. Lei de Crimes Ambientais, 98. Política Nacional de Educação Ambiental, 99. Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC, em 2000. Serviço Florestal Brasileiro, 2006. Instituto Chico Mendes, que é um desmembramento, né, do IBAMA, só para unidades de conservação, foi criado em 2007. Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2010. O novo Código Florestal Brasileiro, 2012. Então, a gente tem uma criação de muitas leis relativamente novas, né? Sem contar o Código Florestal que foi reescrito, as coisas vieram, uma discussão lá da década de 70, ela foi criar corpo 30 anos depois, e agora estão querendo desestabilizar tudo, né? Desestruturar tudo. Bom, eu vou falar um pouco na próxima aula, provavelmente. Na verdade, não do licenciamento como um todo, mas vou falar do estudo de impacto ambiental e os indicadores para os impactos, para que a gente faça um trabalho da disciplina sobre os principais indicadores, né? Essa legislação referente ao licenciamento eu vou colocar essa parte do licenciamento como um anexo para vocês.
com a legislação e com o que se tem de licenciamento, né? Bom, algumas tragédias comuns, né, a nós. Só para refletir, pessoal, então, algumas tragédias comuns ao meio ambiente. Ao invés de se utilizar o meio ambiente de forma sustentável, com a quantidade, por exemplo, no gás de gado, quantidade de cabeça de gado, limite para a área, né? A pessoa vai se basear no vizinho, então super povoar esse ambiente, causar degradação, com a desculpa de que meu vizinho fez e eu estou me baseando nele. Então, ele está ganhando dinheiro e eu estou me baseando nele para fazer, mas o meio ambiente que se exploda. Então, isso são as tragédias comuns, né, o que acontece no dia a dia do Brasil. E eu quero de vocês, basicamente, um relato sobre essas tragédias comuns no meio ambiente. Então, em pouco, não mais de uma página, um textozinho Word pequeno, traça um paralelo entre os impactos ambientais negativos causados pelo homem e essas tragédias comuns. E aí depois a gente vai discutir um pouco. Então, o que vocês acham, o que vocês conhecem perto de vocês, que seja urbano, seja rural, que é meio essas tragédias, né? A pessoa se baseia no erro do outro para justificar seu próprio erro. Então é isso que eu quero de vocês para a gente discutir na próxima aula. Beleza, gente? Então, até mais.